De certa forma, o ministro da Fazenda está, entre aspas, esperneando ali, dizendo que não foi consultado por Pacheco. Mas havia a necessidade de ser consultado ou o recado já estava muito bem dado pelo Congresso desde o começo, Luiz Felipe Dávila? Não, o recado já estava muito bem dado. Essa foi uma matéria votada no ano passado por um projeto de lei. E o ministro e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está coberto de razão. Uma medida provisória não pode cancelar uma lei do país. É isso que ele está querendo fazer. Mudar as alíquotas, alterar as alíquotas, a reoneração dos municípios por meio de medida provisória e não de projeto de lei. Não. O que o Rodrigo Pacheco está dizendo, corretamente, é que o governo precisa enviar um projeto de lei para rever a alíquota que está em vigor, que foi aprovada por uma lei. E não tentar anular uma lei com a medida provisória. Aliás, o Brasil tem um excesso de utilização do Poder Executivo de medida provisória. E isso não é esse governo, não. São vários governos passados. Ao invés de usar o instrumento normal do Legislativo, que é o projeto de lei, para apresentar propostas, usa-se medida provisória a rodo quando é uma medida que devia ser emergencial, para casos poucos específicos. E hoje houve uma banalização da utilização de medida provisória. Faz muito bem o Congresso Nacional começar a impor limites em medidas provisórias, principalmente para questões tributárias, de subsídios e benefícios. Isso precisa constar em lei, tem que estar de acordo com o orçamento da nação, para não gerar, como bem disse o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, instabilidade jurídica. Imagina hoje ter uma alíquota de 8%, como ele bem disse, aí reonera para 20% numa medida provisória num prazo de 60 dias, aí o Congresso vota uma outra lei e volta para a alíquota de 8%. Como é que nós vamos ter segurança jurídica? É um absurdo isso. Então, um projeto de lei enviado pelo governo precisa zelar, acima de tudo, pela previsibilidade das leis, pela segurança jurídica e não criar insegurança, como é o que vem sendo feito com a utilização excessiva de medida provisória em assuntos que não têm nenhum caráter de urgência e que devem ser debatidos de acordo com as regras do parlamento. Ô Gustavo Segré, você acha que há um apelo sobre as medidas provisórias, que o governo está lançando muito a mão sobre essa alternativa para tentar passar aquilo que é importante para ele, principalmente em termos de arrecadação? Deveria mudar de MP para DA, em lugar de medida provisória para desespero arrecadatório. Porque fica muito claro que as medidas provisórias do governo buscam arrecadar mais, como seja, no custo que seja, e indo em embate direto com o Congresso. Me parece que o senador Rodrigo Pacheco deu 3 recados em um. Apenas em 5 minutos, 10 minutos, conseguiu dar 3 recados em um. Primeiro, não venha com medida provisória, traga lei. Isso que interessa para o Congresso. Muito menos, depois da vírgula, de uma lei que é recente. É uma lei de agora, não estamos falando de uma lei de 20 anos atrás, é uma lei do ano passado. Então, governo, Poder Executivo, vai com calma nessa questão. O segundo recado, o ministro Fernando Haddad disse que não foi consultado sobre a decisão. Não precisa. É uma determinação do Legislativo. O Legislativo não precisa consultar o Executivo. Ele manda o projeto, o Congresso vota e aí aprova ou não aprova, e aí vem a segunda parte, que é a possibilidade de veto, a sanção da lei, mas são questões diferentes. Mas me parece que o terceiro, o mais importante, é a determinação do Congresso de dizer, não seria mais fácil diminuir o gasto público, em lugar de continuar mandando medidas arrecadatórias para tentar ver de que forma vocês conseguem pegar mais dinheiro do povo? Esse me parece o mais importante, que não foi necessário dizer, mas que foi claro que ele pensa desse jeito. É interessante, Gustavo Segré, porque esse seu argumento, que também é transmitido pelo Congresso, tem a ver até com um apontamento mais técnico que foi feito pelo Tesouro Nacional, de que se o governo não adotar outras medidas que não só aquelas de arrecadação que ele está prevendo até agora, ele não vai conseguir chegar aos números de superávit que ele busca nem em 2025 e nem nos próximos anos, porque as medidas arrecadatórias, elas têm um período, não um período, mas elas têm um limite, né, de atuação. Depois que esse limite é ultrapassado, outras medidas precisam ser adotadas. E aí o que sobra de medidas, né, Alan Gani? Exatamente. Não dá para você contratar crescimento econômico, garantir crescimento econômico. Muitas dessas medidas arrecadatórias dependem do país crescer, porque você vai ter uma base tributária maior para arrecadar. E, além do que, uma medida arrecadatória, ela tem efeito num primeiro momento, onde aumenta a eficiência tributária, mas depois os próprios meios encontram mecanismos, inclusive dentro da lei,
lei de planejamentos tributários e aí não aumenta mais a arrecadação. Então você tem um efeito limitado. Terceiro, teria aqui que o Segré acabou falando, né, o efeito de Laffer. Você pode aumentar tanto os tributos que há um desincentivo à própria produção, a produzir mais. Por que eu produziria tanto? Para que eu vou produzir se o governo é o meu sócio? Se ele vai lá, se a carga tributária fosse para 40%, ele vai pegar 40% do meu lucro. Não tem incentivo para produzir tanto. E aí diminui a produção e, a despeito do aumento da alíquota de imposto, cai a arrecadação porque o país cresce menos. Então, não dá para ir apenas na direção de aumentar o tributo. O Rodrigo Pacheco foi perfeito, né? Ele não devolveu a medida provisória, porque até tinha uma parte boa na medida provisória e também foi elegante com o Poder Executivo. E com isso manteve a segurança jurídica, que é outra variável fundamental para garantir uma previsibilidade por parte das empresas e, portanto, crescimento econômico via investimento das mesmas. Ô, Piperno, nossos amigos têm uma visão muito parecida. E você, como analisa? Veja, o envio dessa medida provisória, ela aconteceu de uma forma que até hoje eu não entendi, eu falei na época, porque foi no finalzinho do ano, justamente na sequência de vitórias importantes que o governo havia tido no Congresso. Então, foi naquela mesma semana da questão lá do ICMS, das offshores e tal. Então, naquela semana, o governo teve uma série de vitórias e, de repente, apareceu essa jabuticaba aí. E naquele momento eu me lembro até de uma entrevista do ministro Haddad falando que ele não teve tempo de discutir antes lá com o Congresso isso, porque ele estava empenhado na questão da reforma tributária e também das medidas que o governo aprovou. E eu disse até que, bom, então, enfim, o governo precisaria ter algum auxiliar para encaminhar isso, porque o timing foi muito errado. O teor do projeto, o texto que o governo mandou, ele não é ruim, mas o timing é absolutamente errado. Totalmente errado, até porque o Congresso tinha acabado de aprovar isso. Se o Congresso aprova o negócio hoje, como é que você vai mandar na semana que vem uma medida provisória revogando isso? Até porque você mexe com os brilhos da casa também. Então, do ponto de vista político, foi um erro muito grave. Agora, imagina se o presidente do Senado vai tomar uma outra atitude que não essa de hoje em um ano de eleições municipais. Não tem cabimento imaginar isso. Não. Ele vai chegar, olha, é o seguinte, prefeituras, se lixem, se virem, porque eu sou aliado do governo, eu vou ajudar o governo nisso. E é muito difícil brigar com o presidente Rodrigo Pacheco. O presidente Rodrigo Pacheco, ele morde com dentes de tubarão, mas depois ele faz um carinho, um afago, como um sacerdote numa cerimônia de batismo lá para os seus fiéis. E bem lembrado, Piperno, até porque mais um minuto. Até porque o PSD é o partido com mais prefeituras pelo Brasil. Claro. E aí é o partido do presidente do Senado. Então, perfeita a lembrança aí, Piperno. O que foi, Dávila, que você quer acrescentar? Não, duas coisas. Primeiro, que quem tem que alertar o governo não é o presidente do Senado, é o líder do governo no Senado. O que ele está fazendo? Ele não está vendo que as coisas estão sendo votadas? Eles é que tem que avisar o ministro. Ministro, o Congresso vai votar, vai avaliar isso. Nós precisamos ter aqui uma atitude em relação a isso. Então, se falta aviso da bancada do governo e principalmente da liderança do governo na Câmara e no Senado. E o segundo ponto, Piperno, que eu acho aí que eu discordo do que você colocou, é que não poderia anular uma medida por meio de medida provisória. O governo tinha que ter apresentado um projeto de lei e ele não fez. Não, sim, por isso que eu acho que inclusive errou. Até errou na forma. A forma e o timing disso aí.